Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Hoje é domingo, dia de história. E aí, eu tava pensando durante a semana qual história que eu ia contar. Você sabe que eu sou a mulher das histórias, né? E aí, é, tem uma história que vem muito à minha mente agora, assim, que ela fica muito presente na minha cabeça. De vez em quando ela passa nos meus pensamentos, assim, alguma coisa que eu tenho que entender, que eu tenho ainda que ajustar, que centrar. Mas eu sinto que ela ainda pode mudar. Se eu contar ela mais na frente, ela ainda vai mudar. Mas não é porque é mentira, é porque eu lembrei de mais alguma coisa, tá? Então, assim, o que acontece? Eu tinha 17 anos, trabalhava num mercado, mercado, padaria e açougue no litoral do Rio Grande do Sul. Então, abria às 7 horas da manhã e fechava às 7 horas da noite. Eu trabalhava lá, de segunda a segunda, tinha uma folga por semana. E aí, 7 horas da noite, no inverno, no verão já é escuro no Rio Grande do Sul, tá? Aqui em Santa Catarina, que é claro até 8 horas, 8 e meia. Rio Grande do Sul, 6 horas, é 6 horas da noite, não é da tarde, tá? Porque é escuro, dependendo do mês do ano, é muito escuro. E eu morava no litoral. Litoral é assim, uma casa aqui, a outra lá, um grito, outro não ouve, né? Mais ou menos assim. E no inverno tem muita casa, mas as casas são de veranistas, de pessoas que passam o verão ou o feriado ali. E no inverno você não vê ninguém nas ruas, né? É muito difícil. Então eu saí do mercado. Eu acredito que eu tenha saído de lá umas 8 horas, 8 e um pouquinho, porque fecha às 7. Só que aí até você terminar de varrer, terminar de juntar os lixos do chão, colocar as coisas de volta na prateleira, atender algum cliente que ficou por ali, né? Sempre fica um retardatário dentro do mercado. E até terminar toda essa função, acredito que já era quase, se não era 8 horas, era quase 8 horas. E aí tô eu indo para casa, eu andava umas 3 quadras com luz nos postes de luz, iluminação pública, e depois dessas 3 quadras tinha, não tinha mais iluminação pública. Era estrada, já era de barro, não era barro, era areia, mas vocês entenderam, né? Não tinha calçamento, não tinha bloco, não tinha nada. E eu tinha que andar aquela estrada, fazia um L, assim, um S, quase um S, e tinha a luz do último poste até na próxima esquina, tinha luz em uma casa, que era uma casa de pedra, que não tinha ninguém nunca, estava sempre vazia, mas tinha um poste de iluminação naquela ponta da rua, e depois era só a luz na minha casa. Não tinha luz nesse meio, nesse intervalo, então era bem escuro mesmo. A gente não ligava muito, primeiro porque não sabia que podia pedir, eu acho que não sabia, não lembro de alguém dizer, bota uma luz ali, pede pro prefeito colocar. E a rede social também não era como hoje, que hoje o pessoal reclama que faltou uma luz num poste, já vem 5 correndo colocar a luz, mas naquela época não tinha, ainda tem alguns lugares que lá nessa cidade ainda não tem. E o que acontece? Esse trechinho era um trechinho que é tranquilo para mim. E a gente não tinha medo de alguém fazer mal pra gente. Eu tinha 17 anos, a gente não tinha isso. A gente conhecia todo mundo do lugar, né? Do loteamento, do bairro e tal. E não tinha muita gente diferente andando na cidade no inverno. No verão, sim, mas no inverno era muito difícil. Então era tranquilo, era calmo. Não tinha barulho de nada. Mal se ouvia o barulho do cachorro da vizinha latindo lá longe. E eu tô indo para casa aquela hora da noite, 8 horas. E eu comecei a sentir uma coisa atrás de mim. Senti uma presença muito forte atrás de mim. Mas era muito forte, era tão forte que eu olhei para trás. E no que eu olho para trás, tem um ser, um homem. Na época eu achei que era um homem muito magro, com alguma coisa bem comprida no chão, que eu via que a distância
do final daquele negócio até o chão era menos de meia canela, né? Vamos dizer assim. Parecia que ele tava com um pau na mão, na minha cabeça, com 17 anos, sem conhecer nada de extraterrestre, sem conhecer nada de nave, nada de nada. E pouco se falava disso também. Era isso que eu via, era isso que eu sentia. E aí eu comecei a andar mais rápido. Andar mais rápido, andar mais rápido, aquela coisa vinha chegando mais perto de mim. Eu digo, gente, o que que é isso? E eu comecei a andar rápido. E eu fui, o coração velho já começou a acelerar, né? E aí assim, aí chegando na esquina, tipo, eu andei 100 metros de onde terminou o calçamento, onde tinha o último poste de luz, até a esquina. E quando eu dobrei a esquina, a criatura não estava mais atrás de mim. Eu digo, ué, o que aconteceu? Dobrei a esquina ligeirinho, daí que eu apressei o passo, aí que eu corri e dobrei a próxima esquina, porque daí era uma quadrinha, vamos dizer, 40 metros, assim, mais ou menos. Eu corri até a outra esquina que tinha o poste de luz e corri até aquela esquina e olhei para trás de novo. No que eu olhei para trás, eu vi aquele negócio com duas coisas compridas na mão. Ele era muito magro, gente, ele era muito seco, parecia só pele e osso. E eu olhei e digo, meu Deus, esse troço tá me seguindo. O que que é isso? Quem é esse cara? Me seguindo? E ele tava me assustando. Eu acho assim, que se é uma pessoa te seguindo, que vê que tá te assustando, vai se afastar, vai deixar tu ir na frente, né? E se não fosse para fazer mal para ti, ele ia se afastar. Mas eu acho que ele não entendeu que eu tinha visto ele. E aí, dali, daquele ponto, aonde tinha o último poste de luz até a minha casa, tinha mais uns 150 metros. E eu saí correndo. Eu saí correndo a milhão. Entrei em casa, pai, tem um homem me seguindo. E aí o pai pegou, mas imediatamente ele pegou e saiu, abriu a porta e saiu. Ele andou muito longe. Ele deu volta nas quadras, ele estava procurando o cara e ele não achou. Ninguém, ele não conseguiu ver. E eu lá, quase morrendo. Tava me seguindo, pai, tava me seguindo, um homem me seguindo. Depois daquilo, ele começou a ir me esperar na esquina. Ele sempre me esperava lá na esquina da Casa de Pedra, porque nessa esquina da Casa de Pedra, eu vou pegar uma foto no Google porque tá exatamente igual, a esquina tá igual, não tem casa, eu acho, naquele pedaço onde eu vi o negócio. E deve estar igual. Vou tirar uma foto e vou colocar aqui, para vocês terem ideia do que era que eu tô falando. Então ele ficava sempre, me esperava naquela casa de pedra. Ele me esperou naquela casa de pedra muito tempo, tá? Então eu saía do trabalho, ele ficava ali, ele sabia que eu tava saindo, ele chegava lá e ficava me esperando até eu apontar. Quando eu apontava, ele ia para casa. E assim foi. Aí, não, eu fiquei entendendo o que era depois, tá? Deu uns 3 ou 4 dias desse ocorrido, eu sonhei com uma coisa muito grande, com uma bola de fogo muito grande em cima da minha casa. E foi sonho, isso foi sonho. A outra parte que eu contei aconteceu comigo acordada na rua, andando, voltando do trabalho. Essa parte agora é um sonho, tá? E aí vocês vão entender, uma coisa vai linkar na outra. Eu sonhei com uma bola de fogo muito grande em cima da minha casa. E aí, nessa bola de fogo, eu estava na minha cama e eu vi essa bola de fogo. Parece que o teto se abriu e eu vi essa bola em cima da casa. Aí, deu um segundo para outro, eu estava numa sala redonda, totalmente redonda. De um lado tinha uma estante de livros, tinha muito livro, gente. Você chegava perto daquela estante, parece que ela crescia, assim, era muito livro. E os livros muito coloridos, eu lembro perfeitamente dos livros coloridos. E no outro lado, assim, no outro lado aquele círculo, aquela sala circular, tinha muitas outras crianças. Mas assim, gente, tinha umas 30 crianças ali. Elas estavam brincando, elas estavam felizes, elas estavam com um carrinho, com boneca, com um monte de coisa, brincando. E eu olhei aquilo assim, digo, gente, mas eu tava na minha cama. O que eu tô fazendo aqui? E olhei para um lado, eu olhei para o outro e achei uma porta. Eu vi uma porta.
E eu me mandei por aquela porta, que não vou ficar aqui não, e, ó, me mandei pra cá. Talvez porque eu tivesse uma idade a mais, né, que eu já tinha 17 anos, de 16 para 17, foi mais ou menos nessa idade, e eu não brincava mais com aquele tipo de brinquedo lúdico, né, mas as crianças estavam ali, tipo 3, 4, 5, 7 anos, todas elas brincando, e eu enxerguei a porta e me mandei, e aí tinha um corredor. Mas pensa num trem que não acabava, parecia que eu tava correndo. Sabe quando você corre e você não sai do lugar? Parecia isso, assim. Eu corria, corria, corria por aquele corredor. E nisso, eu dou de cara com um ser cabeçudo, com os braços finos, os braços bem finos, assim, parecia os palitos o braço dele, e um baita de um olho. Aí eu olhei assim, não vou ficar aqui não. E eu, ó, me mandei pro outro lado. Eu saí correndo, 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 correndo. E esse troço me alcançou lá na frente. E eu comecei a brigar e lutar, e eu batia pé, eu dava soco, eu dava chute, eu digo, não, 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 não. E dava soco e chute, pontapé, e lutava, mas eu gritava, eu lutei o que deu. E aí ele me segurou com muita força, que eu fiquei com dor no braço, na hora que ele me segurou, no sonho, dentro do sonho eu senti dor, né? Que eu fiquei com dor no braço, assim, ele me segurou, tipo, e me encarou, assim, e ele fez assim, como dissesse não. E eu digo, bom, é melhor eu ficar quieta agora, porque você vai me matar, né? E eu não sabia o que era. Eu não entendi o que era na hora daquilo, que isso aconteceu. Aí, eu lembro que daquele corredor, eu voltei para aquele salão onde estavam as outras crianças e tinha uma maca, né? Uma maca de metal, um metal prateado, e com um couro branco por cima, assim, um couro mesmo. Eu sentia o couro, eu sentia a ranhura do couro no encostar naquela maca. E eu peguei e botei as duas mãos na maca, assim, eu digo, eu quero sair daqui, me tira daqui. E aí ele pegou e me olhou assim, ele veio e chegou com a mão em mim, assim, e botou a mão em mim, e eu olhei para ele, assim, e fui e encostei a mão no rosto dele. Quando eu encostei a mão no rosto dele, foi uma sensação como se eu estivesse pegando algo emborrachado, como se fosse um bombril. Sabe quando você pega um bombril, que aquilo não tem um... Você sente todas as fibras? Era isso. E era um... Até hoje eu odeio pegar bombril, gente, na mão. Eu tenho pavor, eu tenho pânico de pegar bombril, porque era aquilo, assim. Eu encostei naquele negócio, assim, eu fui, encostei a mão nele, assim, aquilo me deu aquela sensação e eu paguei. Não vi mais nada. Acordei no outro dia, fui trabalhar, a vida andou, tudo aconteceu e eu não lembrei de mais nada. E aí, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu tive exatamente o mesmo sonho, exatamente igual, com as mesmas crianças brincando, com o mesmo local, o mesmo lugar, bem direitinho, igualzinho, igualzinho. E aí eu lembrei que eu já tinha tido aquele sonho, sabe-se lá quantas vezes, né? Que a gente não sabe quantas vezes foi abduzido, e, e aquilo ali tudo aconteceu. Essa vez foi o que eu linkei, que eu vi aquele ser, era o mesmo ser, era a mesma coisa. Vamos dizer que ele tivesse 1,80 m e os braços deles tinham 1,60 m. Era muito, muito aquilo, né? Ele era muito magro, uma cabeça grande. E isso faz uns 15 anos que eu sonhei de novo com a mesma coisa. Daí que eu fui entender o que era. Daí que eu fui, poxa, esse troço tá me seguindo desde lá atrás. Desde quando eu era nova, isso me seguia. E depois disso a gente vai linkando com outras coisas que aconteceram na vida, outras passagens que aconteceram que a gente não sabe explicar muito bem. Então tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não consegue entender, que a gente não consegue explicar, né? E, e é isso. Essa é uma das histórias que mais me chama atenção até hoje. É uma das vezes que eu estive dentro de uma nave, que eu fui abduzida e estive dentro de uma nave.
Essa vez foi a vez que eu consegui linkar alguém que eu vi, um ser que eu vi, com um ser que estava dentro da nave em sonho. Então, a gente às vezes vê, a gente só não acredita, só não consegue linkar, né? E é isso. É... Outro dia eu tava conversando com alguém e falei que todas as pessoas que estão na Terra hoje, que vivem na Terra hoje, já foram abduzidas pelo menos uma vez na vida. E isso é o tipo de coisa que é tão real para mim, é tão normal para mim, que eu não me assusto mais. Quando eu vejo ali uma pessoa, que eu pego uma pessoa com 5, 6, 7 abduções durante o ano, eu não me assusto, porque eu vejo, a gente consegue sentir a energia disso, né? E realmente isso acontecia muito, muito mesmo. Principalmente na década de 80 e 90, que foi mais ou menos nessa época que aconteceu isso comigo. Então a gente pode ter sim aquela dúvida, mas será que aconteceu mesmo? Até eu às vezes fico pensando, será mesmo que aconteceu? Será que não foi alguma fantasia? Foi alguma coisa assim que eu senti, que eu vi? Mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundinho, a gente sabe que é verdade. A gente sabe que eles estão aqui há muito tempo. E que nem sempre eles estiveram aqui para nos ajudar, nem sempre eles estiveram aqui para fazer o nosso bem, né? E muitas vezes eles vieram para cá para acabar com a nossa evolução, cortar nossas asinhas, tirar a nossa visão, tirar a nossa conexão com Deus, né? Com toda essa equipe que luta pela evolução do planeta. Tá bom? Foi tenso, hein? Mais umas 2 ou 3 historinhas assim com naves, mas essa história é a história que mais marcou a minha vida. E depois que eu comecei a entender, que eu comecei a perceber isso, a presença das naves e tal, tudo fez muito mais sentido. Tá bom? Um abraço para vocês. Até mais!